O podcast já vai começar, mas enquanto ele não começa, deixa eu falar para você rapidinho da linha de suplementos Super Study, que ajuda a gente aqui no nosso podcast. Você tem o Focus, que vai aumentar a sua disposição para uma tarde de estudos, o Brain Power, que melhora a sua imunidade, que melhora a sua memória. Você tem a vitamina D Max, que melhora também a sua imunidade e todas as questões emocionais. E não podemos deixar de falar da creatina, hein? Suplemento mais consumido no mundo. Vem com a gente aí e vamos para um podcast bem da hora. Fala galera que acompanha o Super Study Podcast, muito bem-vindo. Hoje a gente vai bater um papo bem legal com o Paulo Eduardo Barros, ele que fez faculdade de odontologia, tá quase terminando, mas tem uma baita história pra gente contar. Então se você quiser saber um pouco mais sobre a USP, como é odonto, como que é a carreira, você tem que ficar aqui porque tem muita coisa legal. E aí, Paulo, bem-vindo, que prazer imenso, que honra ter você aqui pra gente trocar essa ideia, cara. Hoje um prazer é meu, muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado, né, de fazer parte desse projeto seu, que é muito legal. E espero poder contribuir com a galera aí. E eu tenho certeza que vai. E eu vou pedir pra você, caso você possa, se inscrever aqui no canal do Super Study, né? Porque pra você é só um cliquezinho, mas pra nós aqui dá uma baita força pro YouTube carregar o nosso conteúdo, é uma gasolina pra gente. Mas vamos lá pro papo, porque tem muita coisa pra conversar. A gente vai começar um pouquinho falando, Paulo, da rotina do cursinho, né? Porque você chegou a fazer cursinho e aí... anos. Quantos? 4 anos. 4 anos de cursinho. Então, assim, você tava almejando um sonho e não é fácil fazer cursinho. Então, vamos lá. Como é que foi isso? E como é que foi fazer um cursinho para odonto, né? Porque desde quando você, por exemplo, quis ser dentista? Tem um momento na sua vida que foi marcante, que você fala, ó, decidi... Então, na verdade eu caí assim, no mundo da odonto por desespero mesmo. Porque eu queria medicina, na verdade. Desde o ensino médio, assim, eu sempre pensei em fazer medicina e tudo mais. E é engraçado porque eu não tinha segunda opção, era aquilo, né? Eu queria medicina. E fiz 4 anos de cursinho. E quando eu percebi que minha nota não ia dar, e bateu um cansaço, assim, eu falei, cara, não vou fazer. Eu tava até cogitando em fazer cursinho online, né? Porque pega muito pegou pra mim, pelo menos, questão financeira e cansaço mesmo. E coloquei minha nota no SISU, né? Tinha, aqui na USP, eles abriram algumas vagas pra nota do Enem, né? Pelo SISU, ampla concorrência, e eu coloquei minha nota e entrei de lista ainda, não entrei na primeira chamada. Entrei de lista e nisso foi uma angústia mais ainda, que eu pensei, nossa, vou ter Vai que fazer rodar ou cursinho. não vai? E vou fazer cursinho mais um ano, tô acreditando. Mas eu entrei na odontologia de uma maneira, assim, muito rápida. Eu nem cheguei a pensar, nem cheguei a pesquisar sobre o curso, como que funciona, como que é, nada, zerado. E entrei, né? E a partir do momento que eu entrei, eu falei assim, não, vou ter que abraçar isso aqui. E fui de coração aberto, assim, pra ver como que é. E tô até hoje. Então, Tô assim, até ó, hoje. o primeiro ano de cursinho, o segundo, o terceiro, você prestava medicina. No quarto, você também prestava medicina. Sim. Só que você sentiu que a nota não ia dar e usou o Enem, ó, já que pra média não vai dar, eu vou tentar outra coisa e ser feliz. Exatamente. Então você não fez um processo de cursinho pensando na carreira de odonto. Não. Foi muito pá. Que Abri a inscrição interessante do isso aí. SISU, falei, vou colocar, vamos ver. Porque eu pensei, pô, é uma baita de uma faculdade. Perto de casa, porque eu moro muito perto da minha faculdade. Aí eu também pensei, tem tanta gente que vem de fora, sabe? Que passa perrengue, assim, dificuldade financeira de se manter e tudo mais. E eu falei, querendo ou não, a gente que entrou na odonto querendo medicina, a gente fala, é quase uma medicina, né? Então, elas têm a sua proximidade, né? Tem bastante coisa assim próxima. Você faz cirurgia, por exemplo. Faço cirurgia. Faço cirurgia, que é uma coisa muito engraçada também, porque a disciplina que eu não gosto, que eu não gostei, foi cirurgia. Então Que é acho uma das mais médicas que tem. é
E é Olha só. engraçado isso. Então você tinha que estar ali mesmo, não Tinha que do. estar ali. Ô, Tinha que vou estar ali. aproveitar fazer uma pergunta que isso é um questionamento interessante. Não sei nem se tem se foi uma questão de legislação, mas eu fico pensando, o dentista, né, profissional da odontologia, ele tá muito na medicina mesmo, porque é aquilo lá, cara, você faz um implante, você é um cirurgião, você passa por isso. Não que todos vão trabalhar Uhum, exatamente com isso, né? Aí eu fico pensando, por que que a odontologia, ela é fora da medicina e a oftalmologia é dentro? Você já entendi. parou para pensar nisso? Porque é, o- eu queria entender um pouco melhor, porque o oftalmologista, se tivesse a faculdade só de oftalmo, será que um cara não daria conta de ser um ótimo profissional? Assim como o dentista é um ótimo profissional na odonto, sem precisar entrar na medicina? A Sim. galera se questiona sobre isso lá? Questiona. Eu também me questiono, assim, já me questionei. Só que depois que eu entrei no curso, né, na faculdade, eu entendi, porque, é, fazendo um paralelo, assim, eu acho que oftalmologista, por exemplo, cuida de olho, mas, assim, patologias, né, sendo bem generalista, assim, patologias. Odontologia, nem sempre. Então, a gente trata patologias, a gente mexe muito com a estética, né, que tá no, é o momento, assim. Então, dentro da odontologia existem várias coisas para fazer, sabe? Existem várias especializações. Então, eu acho que é justo, assim, ter uma odonto separada. E não sei se oftalmologista, por exemplo, faria só oftalmo porque eu só estudando o olho eu dou conta. Não, porque como é É, só patologias, é mais cirurgia mesmo, então tem que conhecer a condição Não, sistêmica, faz entende? sentido. Eu não tinha parado muito para refletir nisso, mas é o que você falou, a condição sistêmica, né? Porque quando você trabalha na parte patológica, você vai ter muito mais correlações. Sim. Então, aí dá até para eu dar um exemplo, né? A retinopatia diabética, né? Então, assim, é uma doença na retina que tem a ver com hiperglicemia, que na verdade a questão não é oftalmológica, ali é um efeito Uhum. colateral. Então, se o médico ele não tem noção do que é a doença ou diabetes, ele vai ficar com mais dificuldade de fazer um tratamento no Exato, paciente. Então faz exato. sentido. Porque o odonto é muito médico. E tem uma galera que realmente se sente confortável no curso por causa disso, né? Ó, não deu Sim. med, mas ali eu tô me sentindo um pouco próximo. Aí você chegou, você começou a fazer e desde o começo você já falou, não, acho que é isso aqui mesmo. Teve algum momento durante a faculdade que você, cara, será que eu volto pro cursinho? Será que eu volto pra med? Ah, teve sim. Eu entrei, né? E o primeiro ano é o ciclo básico, né? Quando você tem genética, Biologia morfologia, celular, né? exatamente. A gente fez tudo, passou o primeiro ano, aí eu falei, nossa, como é chato, porque realmente é muito chato o ciclo. Eu particularmente achei chato, porque eu não vi nada de odontologia, nada, absolutamente nada. A gente começou a ver algumas coisas no segundo ano que a gente começa a ver materiais dentários, as composições, tudo mais. Mas até então a gente não viu nada de odonto. Aí eu pensei, gente, acho que isso não é pra mim. Só que ao mesmo tempo, eu refleti, falei, pô, não, Tô na USP, né? o ciclo básico é praticamente o mesmo de quem faz medicina. Lógico, né, tem as cargas horárias, mas a Tan- essência é aquilo. Tanto que você elimina muita matéria se você transferir de uma graduação para outra, né? Exatamente. Aí eu pensei, não, então se eu não tô gostando aqui, provavelmente também não gostaria de medicina. Aí como eu já estava muito envolvido na faculdade em relação a praticar esportes, né, da atlética, entrar na atlética, entrar em comissão de formatura, ligas acadêmicas, eu bateria, né, que é sensacional. Então, eu não parei, né, para fazer cursinho de novo, tentar outra coisa, porque eu tive esse alicerce ali da própria instituição. É muito legal fazer faculdade. Tem um bandejão, que é R$ 2 para Ainda dois comer. reais, Ainda cara? é R$ 2. Cara, R$ 2 desde a minha época de 2005, cara, 2004, 2005, 2006. E aquele Até esquema agora. ainda, arroz, feijão, salada à vontade, carne é uma vez só, ainda Carne uma assim. vez só. Carne uma vez só, mas é muito bom, comida muito boa. Então são coisas assim que você vai tendo. As amizades que você faz também no curso é muito legal. Mas cheguei a pensar em parar assim, tipo, nossa, acho que isso não é pra mim. Aí conversando com os outros, o povo, nossa, não é chato mesmo, é chato. Eu falei, não, então acho que
tá tudo certo. Então, mas isso aí que você falou do ciclo básico, a gente teve aqui no podcast conversando com a Isabela, que ela é advogada, né? E ela falou que o primeiro ano de direito também foi muito chato, porque era muito introdutório. E ela falou, eu vi a mesma coisa que eu via no cursinho, sociologia e tal, então assim, não tive contato, foi ficar legal depois. Eu, por exemplo, eu cheguei a fazer um ano de faculdade de nutrição, recentemente, sabe? Porque eu gosto muito dessa parte. E muito chato o primeiro ano. Por quê? Porque, basicamente, o primeiro semestre, principalmente, é mais assim, o que o SUS pode fazer, o que ele não pode. É uma coisa mais burocrática. Você não tem assim, ó, eu quero receitar para o paciente fazer uma coisa. Então, meio... Você não põe a mão na massa na carreira, né? Aí, a partir do segundo ano, você já começou a ver umas matérias que foi te abrindo a mente, assim, não, então vai ser legal trabalhar com isso aqui. Sim, sim. No segundo ano a gente começa a ter dentística, né? Que é o arroz e feijão do dentista mesmo, que é a cariologia e restauração. E nisso eu já achei legal, porque eu, né, me considero uma pessoa perfeccionista, assim, meio que artista mesmo, assim. E é uma disciplina que exige esse cuidado, essa atenção na estética, sabe? Então eu já comecei a gostar. Mas aí depois veio todas as especialidades, assim, aí eu fui me apaixonando pelo curso. Hoje eu não me vejo trabalhando em outra coisa, assim. Eu me encontrei, sabe? Muito legal, um curso muito bonito mesmo. E dentro das várias possibilidades, daquilo que você aprende, o dentista, ele... Quantas maneiras diferentes ele pode atuar? Porque, assim, tem uma grande parte da galera que só vai ao dentista para fazer uma limpeza. E às vezes acha que é sempre esse tipo de trabalho, né? Uma vez eu até estava conversando com um cunhado meu que ele é formado, ele é dentista, né? Trabalha lá em Aracaju. E ele falou assim, cara, é difícil para nós, porque, por exemplo, o que eu faço, eu faço cirurgias de implante. Ele falou, cara, às vezes eu tô num churrasco, o pai me liga que o moleque caiu e quebrou os 3 dentes da frente, cara. Eu tenho que ir lá, porque senão ele pode perder os dentes se eu não fizer uma reposição rápida e tal. Aí eu falei, nossa, tem esse tipo de atuação que muita gente nem pensa, né, cara? Pensa que o dentista não vai para essa linha, tudo meio programado, que não tem as emergências. E tem. Quais são as possibilidades diversas? Você já pensa em alguma área também? Eu entrei na Odonto sem saber de nada, né? Então, quando foi passando, né, os semestres e eu fui vendo as coisas, eu ainda me sentia muito perdido. Mas a gente aprende uma variedade de especializações, de área que a gente pode seguir, se especializar, muito, muito abrangente. Então, existe, por exemplo, periodontia, que é o cuidado com a gengiva, o tecido de suporte do alimento dentário. Existe a endodontia, que é o famoso tratamento de canal. Existe a cirurgia em si, existe a prótese, a implanto, que por mais que seja vinculado, são especialidades diferentes. Existe saúde coletiva para trabalhar mais no Sistema Único de Saúde. Então, assim, odontologia legal, que é para você trabalhar mesmo bem vinculado com o direito, sabe? Conhecer leis, carreira militar para você trabalhar no exército. Então tem uma diversidade que antes eu não tinha a menor noção do que a odontologia poderia oferecer, sabe? Então qualquer vertente assim dos grandes nichos de trabalho, a gente pode ser encaixado em qualquer área ali, porque é muito abrangente mesmo. E hoje eu quero fazer prótese. Prótese. Prótese, eu quero fazer prótese. Eu gostei muito, é uma disciplina muito, muito bonita, assim, de você devolver o sorriso para uma pessoa. Então é muito legal. Mas eu vou fazer prótese, vou fazer especialização, mas também eu quero fazer um mestrado. Quero seguir carreira acadêmica. Você quer seguir, você Eu quer quero. dar aula numa Eu quero. USP. Ah, legal. Nossa, que massa. Eu acho massa a carreira acadêmica. Bom, eu sou professor, né? Então carreira Sim. acadêmica é comigo mesmo. E você acha que é acessível, né? Você fala, ó, devolver o sorriso para as pessoas. Como que é essa parte em relação ao que a gente tem hoje, né? Porque grande parte dos tratamentos que envolvem estética, eles são caros.
E a estética cresce de forma absurda, né? Então, todo tipo de tratamento estético hoje ele performa muito bem, porque mexe com autoestima, você devolve a pessoa ter um bem-estar muitas vezes. Sim. Só que eles são geralmente muito caros. Na odonto é assim também? Existe algo que é mais acessível? Ó, João, na verdade a odontologia é um curso elitista, né? Já começa na graduação, porque a gente tem uma lista de material muito grande para comprar. São muitos instrumentais e são coisas caras. Então Não, não tem como ser barato, teoricamente, não né? tem Porque tem que como. ter qualidade, você vai lidar com o paciente. Exatamente. Muita coisa a faculdade disponibiliza, sabe? Os materiais para uso mesmo, assim, uma resina, essas coisas, mas coisas é, permanentes a gente precisa arcar. E é muito caro. Teve um semestre meu que uma lista de material chegou a R$ 10.000. Caramba, não tinha essa noção. Né? 8, por aí. Muito, muito dinheiro. Só que na nossa faculdade, aqui na FORP, tem o banco de materiais, né? Que muito legal saber isso também. Porque eu não sabia. Eu entrei na odontologia achando que eu também ia comprar um jaleco e pronto. Entendeu? Beleza, E beleza, só que não. Só que tem o banco de materiais que eles fornecem esses instrumentais para as pessoas, né, que precisam. É uma burocracia, assim, no quesito de organização, né? Porque não tem para todo mundo. E então já começa aí, porque é um curso muito caro de fazer. É muito caro. E isso reflete também no preço, né, dos dentistas particulares de cobrar, porque é um investimento muito grande que eles precisam fazer para montar um consultório, por exemplo. Então, isso reflete o preço, porque dentista realmente é muito caro. Muito caro. Qualquer tratamento que você for fazer é caro. Tirar uma cárie é caro, uma limpeza é caro. Eu acho, né? Então, mas existem algumas próteses, falando mais na minha área, Aham. por exemplo, prótese total, que é a famosa dentadura. É relativamente mais barato, é bem mais barato, na verdade, do que para uma pessoa fazer implantodontia, que é muito caro, real. Então, ainda os procedimentos são caros, só que conforme vai passando a tecnologia, né, passando os anos, né, novas tecnologias vão surgindo, os protocolos, né, as coisas mais antigas começam a ser mais acessíveis para a população. Existem também as clínicas populares que oferecem o serviço mais em conta. E existe também as universidades, né? A gente faz prótese para os pacientes lá. Na verdade, a gente faz toda a nossa demanda de paciente é pelo SUS. Então, por exemplo, estou com uma dor de dente, eu vou no postinho. Dependendo do que for fazer, eles encaminham para para FORP, para UNERP, para essas instituições que oferecem de graça, entendeu? Então você assim tem durante a própria faculdade você tem muito aprendizado direto com o paciente já, Sim, que é um paciente que chegou através do do SUS. SUS, Passa ali, tem exatamente. a clínica civil, ali alguma coisa que tem a ver no Hospital das Clínicas, já tem uma ponte assim, mais ou menos. Sim, sim, basicamente qualquer postinho assim que daqui da cidade, a pessoa vai lá, faz o tratamento que a gente fala inicial, né? Ah, no postinho pode realizar algumas extrações e tudo mais, só que, por exemplo, fazer um canal, eles já encaminham pro nível secundário, né, que a gente fala na saúde coletiva, que é a FORP e tudo mais. E então é isso, é toda uma logística, né, do Sistema Único de Saúde para a gente oferecer esses serviços, né, para essa população mais carente, porque realmente é muito caro. Muito caro, muita gente não consegue. E aí que é muito mais legal na minha faculdade, porque o nosso público somente são essas pessoas carentes. Então, por que que a prótese me conquistou? Porque quando eu entreguei uma dentadura para uma senhorinha, cara, a alegria dela, então a gente oferece serviço. Acho que a gente faz jus ao SUS, né? Que eu acho que é poder oferecer esses serviços de boa qualidade para as populações que mais precisam. Então é muito Isso é uma legal. coisa legal, né, da faculdade pública, né? O profissional depois você vai formar, você tem o seu valor e como você falou, como o investimento é alto, você vai querer ter o retorno e tudo justo, né? Sem Uhum. problema, é assim mesmo que a vida funciona.
Mas a faculdade pública, ela sempre tá de alguma maneira cutucando para você devolver o que ela tá te dando para alguém, né? Uhum. Então assim, ó, nós estamos investindo em você, você não paga a mensalidade, mas de alguma maneira você vai ajudar. Sim. E aí essa parte ela deve ser bonita mesmo, né? Gratificante de você ter essa possibilidade. E desde que momento na faculdade você começa a ter o contato com o paciente? Porque é, às vezes, na minha cabeça, eu assim, não sabia como que era uma faculdade de odonto. Eu imaginava que assim, meio umas cobaias animais, essas coisas, assim, vai chegar em humano depois de formar, entendeu? Na medicina, por exemplo, eu já conversei com pessoas que falam: minha faculdade você não tem contato com o paciente só lá pro final do curso. Uhum. Outros falam: não, eu tô no primeiro ano, já posso estar num hospital escola, aí eu já tenho contato. E na Odonto USP, quando que você começa a entrar em contato, fazer seus primeiros tratamentos ali? Então, se eu não estou enganado, logo no primeiro ano, no final do primeiro ano, a gente tem uma disciplina, ou no segundo ano, acho que no segundo ano, tem uma disciplina que chama radiologia, né, que é para tirar um raio-x do paciente e tudo mais, a gente aprende muita coisa. E também a gente tem estomatologia, que é meio, que é a semiologia, né, na odontologia, para a gente ver sinais vitais, todas essas coisas, para fazer uma anamnese, um exame clínico no paciente. Então, logo no finalzinho do primeiro ano, é porque eu entrei em pandemia, né? Mas logo no. Eu atendi paciente logo no segundo ano, Terceiro assim. semestre ali, talvez mais ou Isso, menos. exatamente. A gente já começa a ter esse contato com o paciente. A gente não chega a fazer algum procedimento, assim, mas a gente consegue fazer uma tomada radiográfica, colher os sinais vitais, fazer uma anamnese. E aí nisso a gente já começa nesse contato com o paciente. Depois de disciplina voltada à odontologia, assim, pura, vamos dizer assim, é em dentística. Que a gente tem 2 anos de dentística, isso. E aí a gente começa a fazer realmente a escariação, restauração, aí a gente começa a trabalhar mesmo com a odontologia em si, né? Então, durante a faculdade, você realmente já atua como Já, dentista, né? já atua. Logo no primeiro ano a gente tem estágio é, no núcleo de saúde da família, para ver como que funciona o postinho, toda essa vertente, né, da saúde coletiva. Então a gente sempre tem contato com o paciente, exceto, né, o primeiro ano assim, mas desde de cedo a gente sempre tem esse contato. É bem legal. E quais são os problemas mais comuns que as pessoas chegam e que você tá, obviamente, fazendo um treinamento, a gente falou com o pessoal do SUS que vai buscar um atendimento. Uhum. Tem todo tipo de caso, tem uns que são mais corriqueiros, tem algumas coisas que você fala, cara, isso é tão banal, mas essa população não tem acesso e aí acontece, aí agrava. Sim, na verdade a gente seleciona, a gente faz uma triagem com os pacientes, né? Então, por exemplo, a gente teve dentística, então existe uma triagem, né, com os professores, pessoal da organização e seleciona esse paciente. Fala assim, não, esse é um paciente para dentística. Aí o outro é para periodontia. Aí o outro é cirurgia. Então a gente aprende meio que separado. E agora, nesse semestre que vai começar, eu vou ter clínica integrada, que aí sim a gente integra de verdade. É basicamente pegar um paciente, ó, qual que é o plano de tratamento, o que, que precisa ser feito nesse paciente. Só que existem também outras disciplinas, por exemplo, periodontia, que exige uma dentística, talvez. A prótese mesmo pode exigir uma dentística, uma extração. Então, as disciplinas também, elas são colocadas estrategicamente para que a gente vai tendo essa abordagem mais interdisciplinar, conforme o curso. Só que agora, totalmente assim, é agora o semestre que vai começar, que Mas é clínica integrada. os problemas, assim, por exemplo, é muito comum uma pessoa. Cárie, Muito comum. super comum, por exemplo. Cárie é um dos que mais prevalece. Ela, cárie, doença periodontal também aparece muito. E prótese, né? Prótese porque, pela história da odontologia, é recente, assim, o sucesso que a gente tem contra a cárie. Tem muito pessoal desdentado mesmo, parcialmente ou totalmente, por falta de conhecimento mesmo, de incentivo do governo ou mesmo difusão do conhecimento, sabe? Do que
do que pode ser feito para prevenir uma cárie. Da importância de uma escovação, de uma limpeza, por Exatamente. exemplo, básica. Exatamente. E a. Aí, assim, ó, pra quem não entende, né? Porque às vezes a gente usa os conceitos, parece que tá todo mundo sabendo. A doença periodontal, né? O que ela faz no dente, assim, especificamente? Como que é tratado? O que a pessoa pode fazer para evitar? Porque você falou que é uma coisa comum. E a cárie, a maioria da galera sabe o que é, né? Assim, Uhum. você vai ter uma corrosão ali, tem muito a ver, a gente relaciona muito alimento, açúcar. Uhum. Tem muito da pessoa também, né? Tem. Da flora bacteriana dela ser mais propícia de uma forma natural. Uhum. Mas e a doença periodontal? Como que ela é? Como que ela progride? A doença periodontal também é uma doença causada por bactérias, né? Bactérias específicas, assim como a cárie, são, né, patologias assim desenvolvidas por bactérias. Que essa bactéria ela fica no sulco gengival, né, entre o dente e a gengiva, fazendo algumas secreções. E toda aquela inflamação, né, ao redor da gengiva começa com uma inflamação gengival, uma coloração diferenciada na gengiva. Mais vermelha, assim, Exato, mais inflamada? vermelho, inflamado, inchado. Aquilo é talvez uma gengivite. Aí existem os critérios, né, para a gente diferenciar a gengivite da doença periodontal. A- Porque o sintoma da doença periodontal é uma gengivite, assim, geralmente. sim, Mas nem toda geralmente, gengivite é uma doença periodontal. Às vezes exato. pode ser que, sei lá, a pessoa tá com um pedacinho de carne no meio do dente, deu uma Uhum. inflamada e não é algo grave. Exatamente, é o mesmo acúmulo de tártaro, assim. Sim. Só que a doença periodontal é tão preocupante porque ela as fibras, né, que ligam o dente ao osso, elas vão sendo degradadas. Então o dente começa a ter mobilidade até chegar no momento que fica insustentável e precisa fazer a extração, né? E uma perda dentária, hoje a gente sabe que promove tantas coisas, sabe? Começa a ter migração dos outros dentes, começa a prejudicar a mastigação daquela pessoa, a estética, né? O bem-estar. Então, uma perda dentária pode. Porque às vezes as pessoas falam, ah, eu vou pegar e. Tá, vou tirar o dente, tá. Tem Sabe? 32, vou ficar com 31 e tá Exatamente. tudo bem, né? Exatamente. Só que não, porque faz muito mal, assim, sabe? Na progressão, conforme vai passando os anos, é muito prejudicial. Por isso que a doença periodontal é tão preocupante. Porque faz um estrago, assim, na boca da pessoa. E é muito triste. Aí, como que a gente trata a doença Mesmo que seja um dente mais posterior, né? Por exemplo, sei lá, um dente, um pré-molar, vai. Ele nem tá Exato. visível ali no sorriso, mas ele vai fazer um estrago no sorriso de efeito colateral, provavelmente. Exato, exato. Porque deve ter gente que não tem essa preocupação. Ela pensa, né? Se ela não tem conhecimento, vou tirar um dente lá de trás, ninguém tá vendo mesmo, né? É. Então tá tudo bem, mas isso vai trazer um efeito Vai. colateral que vai afetar onde essa pessoa nem imaginava. Vai, sem contar que é um foco de infecção, né? Querendo ou não, são células mortas, é acúmulo de alimento, é bactéria. Então é um foco de infecção. Inclusive, a periodontia foi a disciplina que a gente aprendeu que mais tem envolvimento sistêmico. A gente aprende muito sobre o corpo humano em si, sabe? A fisiologia humana por conta da periodontia, da doença periodontal. Porque muitas doenças sistêmicas influenciam, né, nessa doença periodontal. Então foi uma disciplina muito legal assim que eu consegui ter uma noção geral, sabe, sistêmica do paciente. E para tratar é um tratamento muito complicado porque exige muito da colaboração do paciente, sabe? Porque consiste basicamente em, não, a gente tem que remover o agente etiológico. É isso. Tanto que a raspagem a gente faz isso, a gente remove cálculo, tenta remover toda essa bactéria da boca. Só que a gente removeu hoje no consultório. Aí o paciente vai lá, não consegue escovar, ou não passa fio dental e volta tudo. Só que é muito complicado porque aí envolve toda aquele, né, a motivação do paciente. Então, além da gente nessa disciplina, além da gente fazer a coisa manual ali de dentista, a gente tinha que trabalhar muito com o psicológico do paciente no quesito não, sabe, motivar. Você precisa, Engajamento, né? exato. Você precisa. Você precisa, porque senão você vai perder esse dente. Aí a gente vai lá, explicava por quê, tudo. Então foi uma disciplina muito legal. A doença periodontal é prevalente
E mas e muitas coisas estão associadas a ela. Então, foi legal estudar E essa você falou que a experiência. doença periodontal, ela tem muito a ver com a parte sistêmica, né? Mas assim, a parte sistêmica influencia em você desenvolvê-la ou é mais o contrário? Ela dá algum sintoma que seja fora da boca, por exemplo, assim? A doença periodontal? É. Porque, por exemplo, por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Tem aquela. Quando a gente tá no cursinho, até na faculdade, tem aquela história da doença do beijo, né? Você pode ter uma bactéria que entra ali na corrente sanguínea e vai dar uma endocardite, alguma coisa assim. A doença periodontal ela se relaciona com isso? De repente, da evolução dela, de uma perda, você poder ter uma contaminação que influencia em outra parte do corpo, alguma coisa? Tem isso? Tem sim. A doença periodontal é muito complexo, porque são vários fatores. Assim como a cárie, a gente acha que não. Tipo, a cárie, se eu escovar os dentes, eu não vou ter cárie. Não. Não, a falta de higiene é um dos fatores disso. Existe qualidade da saliva e tudo mais. E não é diferente para a doença periodontal. Existem fatores genéticos, né, estudados atualmente. A própria condição do indivíduo sistematicamente. Agora, como a gente não tem o costume, a gente, assim, a população não tem o costume de fazer uma avaliação da boca, né? Uma autoavaliação. Então, cabe a nós, dentistas, ver, por exemplo, tá, esse paciente tem doença periodontal. Por quê? Então a gente começa a investigar Isso é uma sistematicamente. outra coisa que é importante. Exatamente. Então a Senão, gente se a faz. gente também não. Se vocês não sabem por quê, é maior a chance dele voltar lá depois com a mesma questão. Exatamente. E, por exemplo, ir no médico, é muito difícil um médico olhar a boca para ver se tem alguma lesão e tudo mais. Porque a inflamação gengival, tudo isso é um sinal de que talvez não só a boca do paciente esteja comprometida, mas ele também esteja com alguma comorbidade sistêmica, diabetes, Ah, hipertensão, mulheres grávidas, por conta da variação, né, de hormônios que tem. Então são vários fatores, é bem legal. mas, ô Paulo, a gente falou da doença do beijo, né? Cara, tem isso mesmo? É comum, não é? É mais pra quem quer ou é pra quem pode, né? Porque tem uma propensão da pessoa ter isso. Então, essa doença é a herpes, né? Que é uma doença viral, né? E existem, primeiro, o contato, né, daquela pessoa com aquele vírus, que vai fazer com que o organismo reaja e tenha esses sintomas, né? Só que, atualmente, praticamente todas as pessoas têm esse vírus na boca, né? Então, é um vírus oportunista. Então, às vezes, por exemplo, não é só o beijo, né? Não tem a ver com o beijo, tem a ver que, por exemplo, o vírus está instalado e às vezes quando o paciente esteja com enfim, mais fraco, né? Ou pegou uma gripe e tudo mais, ou ansiedade, né? De cursinho, por exemplo, começa a estourar na boca, né? Um sinal, né? Da doença que está significando ali, não, o paciente não está com a imunidade tão boa quanto, né, Mas deveria. existe a chance dela ter algum processo odontológico ali, alguma coisa no dente que vai dar um efeito colateral nela mais assim? Tipo aquela história do. É possível a pessoa fazer uma cirurgia de remoção do dente do siso e morrer por causa disso? É possível. É possível porque o dente, né? Dentro do dente tem a polpa dentária e uma é muito irrigado lá dentro, né? Com inervação, muito irrigado, muitos vasos sanguíneos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa cárie, aquilo é bactéria, né? Bactéria no dente. Então, aquilo tem chance realmente de cair numa circulação sanguínea e ter uma complicação. Mesma coisa com cirurgia. Cirurgia, por ser um procedimento um pouco mais invasivo, né? Tem os riscos de, às vezes, o dentista não segue direito os protocolos de biossegurança, ou sei lá, pode ser um acidente realmente. Às vezes o paciente não está
tão bem imunologicamente falando naquela situação. E pode acontecer, já aconteceu, assim, mas Não toda é. cirurgia tem um risco, né? Sim, né? A Da... infecção secundária. Aí Exato. deve ter o protocolo de antibiótico, Sim, essa sim, parte. sim. Essa matéria Então, de cirurgia foi muito legal, porque a gente aprende muito o que pode, o que não pode, determinado paciente não pode isso ou não pode, então a gente precisa saber sistematicamente o paciente, o que que ele tem, o que que ele toma de medicação, para a gente poder escolher a data, né, o período mais adequado dele fazer essa extração dentária. então pode acontecer até como envolve inflamação, né? Uhum. Essas respostas que pode dar uma sepse, sei lá, alguma coisa assim. Às vezes o paciente passa por uma avaliação e você fala, ó, você não pode operar agora? Tem isso. Com certeza, com certeza. É, questão, por exemplo, a gente precisa usar a anestesia, né, para poder fazer uma extração, por exemplo. Aí a anestesia tem vasoconstritor. Ah, não E a toda anestesia local. anestesia local. Não, eu nunca passei por extração, por isso eu tô fazendo essa pergunta. Anestesia local. Em consultório, se a gente só faz. Quem faz anestesia geral é só em um hospital mesmo. Então a gente só trabalha com anestesia local. Em algumas situações com criança, principalmente, é óxido nitroso, que faz a pessoa relaxar para diminuir a ansiedade. Mas voltando, por exemplo, na Que é o que extração. faz rir? Qual que é esse aí? Não, é um que deixa você bem zen, assim. Bem zen. Bem zen, bem zen. Muito tranquilo. A gente usa bastante em criança isso. Mas aí a gente tem a anestesia. Então a gente está inserindo no paciente um medicamento que, se dependendo da condição que ele está de hipertensão, se tá desregulado, pode estar ruim, entende? Então eu já tive paciente que foi lá na faculdade para fazer extração, quando eu medi a pressão, estava altíssima. Então não faz, porque é perigoso ter hemorragia, né, ali na hora do procedimento cirúrgico. E às vezes o paciente ele nem sabe que ele tá hipertenso ali, né? Ele Exatamente, até nem não sabe. concorda com você. Ele fala, ah, eu tô bem, vamos fazer. E os professores de lá são bem rigorosos nesse sentido, tipo, não ter o diagnóstico de hipertensão, mas está com a pressão alta. Beleza. Fala, não, você não vai fazer nenhum procedimento hoje. Você vai no médico, volta pro SUS, né? Vai no médico e pede um laudo, que assim que o médico falar, não, beleza, pode fazer, aí você volta pra cá e a gente faz a cirurgia, sabe? Então é bem. Tem que ter muita cautela nessas coisas, né? Cirurgia. E. Então, é aquilo, igual no papo inicial, né? É uma profissão muito médica. É. E você tá lidando com vidas. E às Uhum. vezes parece que não, mas se você tá envolvendo cirurgia, sangue, possibilidade de infecção, daí os profissionais terem um valor às vezes alto, Uhum. porque você tem que investir muito em equipamento. Se a coisa ela não for bem feita, a chance de você ter um problema com o paciente deve ser muito maior. Uhum. Então, assim, material caro. Hoje você tem ideia quanto que é para montar uma clínica assim? Ó? Por exemplo, formei em odonto, tô sozinho. Aí eu quero ter uma. Vamos por uma sala, vai. Eu quero ter uma sala num prédio comercial que eu vou atender. Tal, preciso colocar quanto de equipamento, assim, para começar a brincar. Para fazer um trocadilho, para começar a sorrir. Então, pra começar assim, tipo, não, vou ter minha clínica. Eu acredito que uns 60 mil reais, mais ou menos. Porque uma cadeira odontológica, sei lá, 20 mil reais. Aí uma resina, tipo, dependendo da qualidade, da marca, tudo tem uma variação de preço, mas uma resina boa, sei lá, 150, 200 reais. E É, você vai usar bastante. exato. O fotopolimerizador, o melhor que tem no mercado, é aquela luzinha azul. 6 mil reais. Então é muito caro. Aí tem os EPI. E tem toda a questão burocrática, por exemplo, lixo contaminado, a gente tem que ver com a prefeitura e. Tem que Enfim, ter, tem que ter um muita coisa. alvará Exato, para essa funcionalidade, né? exato. Então é muito dinheiro. É muito difícil, assim, eu imagino. E. Porque é muito caro, realmente. Tudo que você vai fazer é muito caro, porque existe cada instrumental para fazer uma coisa que é necessário ter, porque é um ambiente muito pequeno. Sim. Então, uma angulação de um dente, às vezes um instrumental não chega lá, mas tem um que é para isso. Aí você vai lá e você consegue fazer. Então, cada coisinha
Então, às vezes você tem que ter uma diversidade de equipamentos por uma mesma Exato. funcionalidade, até porque depende do paciente. Exatamente. E aí, então, ó, pô, você, nesse valor, não é tão simples então, né? Porque ninguém forma, ó, tô com 60 mil sobrando, né? Isso que a gente falou nesse valor, às vezes dependendo do lugar deve ser mais ou menos, aluguel de prédio, a gente tem Uhum. outros contextos. E eu imagino que esse deva ser o sonho de muitos dos dentistas que se formam, né? Eu quero ter o meu consultório, Uhum. eu quero ter o meu lugar, o meu nome, mas não é de um dia para o outro. Qual que é o caminho que geralmente quem forma faz para você? Por exemplo, até pensando em você, né? Você vai se formar daqui a 6 meses. Você já falou gosta da área de prótese, Uhum. mas qual que é um caminho que é possível seguir? Você tem um plano? Por que que eu estou perguntando isso? Porque eu acho muito legal quem está assistindo a gente ter uma noção da carreira mesmo, né? Uhum. Às vezes as pessoas, elas... Quantas coisas você já falou aqui que as pessoas não tinham a menor noção. E muitas Uhum. vezes a gente tem, eu quero ser dentista. Mas vamos ver como é que é, como que é o mercado de trabalho. Acho que tudo isso é importante para ajudar nas tomadas de decisão, né? Então, não sei se você pode falar sobre isso, sua perspectiva, ó, se eu for por esse caminho aqui, eu acho que vai ser legal. Então, como a gente falou no começo, a odontologia é muito abrangente, então a gente consegue trabalhar em diversas áreas. Geralmente, o que que o pessoal faz? Porque quem quer seguir carreira acadêmica, que é o meu caso, é a menor parte, né, da turma, pelo menos da minha, né? O pessoal realmente quer sair, né, e trabalhar. Trabalhar no quesito, tipo, odontologia mesmo ali, com pacientes e clinicar, né? Então, quem não tem essa condição de montar um consultório, muitos vão para as clínicas populares, né, que são as clínicas, as grandes, né, tem franquias, as grandes clínicas assim que atende alta, tem grande demanda de paciente porque é um pouco mais barato. Aí varia muito, porque o dentista pode receber por dia, pode receber Por por consulta, porcentagem, exato. porcentagem. Então aí tem várias questões. Essa é uma vertente que o pessoal que gosta de clínica pode seguir. A outra, que já tem aqui, que eu já consegui ver, é aluguel de sala. Então, por exemplo, eu tenho uma sala, né, de odontologia, Só que você não vai atender só que 24 eu não vou horas por atender. dia. Então eu alugo para um outro profissional atender. E costuma dar certo assim com o pessoal. Até né, o pessoal ter uma grana juntada e comprar essa demanda, porque é muito dinheiro. Até pro próprio profissional que monta a sala dele, é uma maneira dele ter um ganho que favorece a própria roda dele a girar, né? Porque ele tem os custos para pagar, Uhum, ainda está favorecendo outra pessoa que está começando. uhum, Deve ter muito isso. Então, é tem. assim, uma baita mão na roda para começar. Ou Tipo, abrir clínica em conjunto também, deve ter também, pessoas que fazem também, isso. Tipo, ó, também. vamos montar nós quatro aqui e abre 2 salas, que aí diminui o custo geral. Uhum. É um caminho. Existe também e acredito que na minha turma alguns vão seguir, fazer, tipo, não, vamos montar uma clínica, sabe? E E dá tem, certo. e tem aquela área que eu imagino de fora, que você fala, nossa, essa aqui, quem faz isso ganha muito dinheiro na odonto. Parte estética, assim, principalmente. Ou- Sim, né? Dentística. Só que essa parte estética envolve a dentística e envolve também a prótese, né? A estética, assim, que hoje tá na moda, que são as lentes de contato. Isso realmente é o que dá mais dinheiro, assim. Que é da prótese. Só que também existe a implantodontia, que dá dinheiro. E tratamento de canal, né? Endodontia. Tira muita grana também. Porque, eu vou tratar um molar. Dependendo de quantos canais o dente tem, é um preço. E é aquele procedimento mais rápido que não demanda laboratório, entendeu? Porque, por exemplo, a prótese. Chegou o paciente, eu preciso moldar e as peças, né? Por exemplo, a peça protética, quem faz, geralmente, é o laboratório de prótese. Então a gente tem que trabalhar em conjunto e isso às vezes demanda tempo. Sim, vai e volta, né? Exato. Endodontia não, endodontia, quero fazer um canal. Dependendo do caso, né, dá para fazer até em uma única sessão. Dinheiro entrando, sabe? Só que Sim. todas as áreas da odonto dá para ganhar muita grana, assim. Nessa Nessa. parte que você comentou, por curiosidade, porque ela. Eu não vou falar que ela tá na moda, porque ela não é muito acessível, eu acho, mas ela tá ficando famosa, né? Ah, Que é a da lente de contato, né?
Tem muita gente que fala lente de contato é coisa para quem não enxerga bem. Como é que é a parte de lente de contato na odontologia? O procedimento, valores, o que é? Quantas horas, quanto que demora para fazer? Ó, lente de contato, o que que é, na verdade? É um material, né, que você coloca ali para substituir o esmalte dentário, né? Então, eu particularmente sou um pouco contra, né, essa filosofia de fazer lente de contato somente por estética. Eu acho que uma limpeza bem feita, um clareamento, eu acho que resolve o problema do sorriso de alguns pacientes. Só que muitas pessoas optam, né, por fazer a lente de contato, aí a gente precisa desgastar uma estrutura sadia, muitas vezes, que não tem como repor, sabe? Ah, a lente de contato para você colocar, você tem que dar uma lixada no esmalte Tem ali? que fazer um desgaste. Depende do material que você vai colocar, porque aí você pode colocar várias coisas. Pode colocar cerâmica, pode colocar até resina, né? Então depende do material. O material vai determinar o quanto que esse dente precisa ser desgastado. Mas o mínimo de desgaste nesse dente precisa ser feito para poder colar mesmo, sabe? Literalmente colocar lá a cola e colar a estrutura E na aí tem outra. uma durabilidade, tem que refazer. Depende também do material. Por exemplo, resina, como é um material mais poroso do que a cerâmica, geralmente tem mais pigmentos, né, externos da boca, então a cor vai mudando. Mas também a da cerâmica vai mudando, depende muito do hábito do paciente. Tem gente que precisa fazer manutenção anualmente, outros a 6 em 6 meses. Então depende muito do Então material. exige essa manutenção, mas a manutenção Exige. é tipo uma troca, ou é uma limpeza em cima do material. É uma limpeza, depende também. Mas pode ser que Pode, seja necessário uma pode troca. ser, pode ser, pode E- ser necessário. Então é interessante, porque você falou assim, ó, eu tô viajando aqui, né? Não, você tem o esmalte do dente, você vai ter que desgastar. Você vai fazer um procedimento que é caro, que vai exigir manutenção e que às vezes você vai ter que fazer de novo. Então, meu, uma vez que você entra nessa, você não pode sair Exatamente, mais. Por quê? Porque se exatamente, você não der conta depois de fazer o ciclo, você desgastou uma estrutura e aí você tá meio que fadado ao seu dente degringolar muito rapidamente. exatamente, E exatamente. Por isso que eu não sou tão fã, sabe? Eu acho que tem tem outras outros métodos, vias, sabe? outros Tem métodos, outros mas métodos. nenhum deles é muito barato, né? É. Geralmente a limpeza é o mais acessível e Uhum. já resolve muita coisa, né? Resolve, tira bastante pigmento. E questão de higienização de saúde, né? Saúde bucal. Porque quando você vai fazer uma limpeza, o dentista não vai só fazer a limpeza. Ele vai ter um panorama geral de como tá a sua boca, se precisa fazer mais alguma coisa, né? E aí determina, não, ó, precisa de uma dentística aqui, precisa fazer uma restauração. Ou, ó, tá com uma doença periodontal localizada nesse dente. Vamos caprichar na escovação? Então, uma limpeza, quando você vai no consultório, eu vou fazer uma limpeza. Eu espero, né? Pelo menos eu vou ser esse profissional, eu vou dar uma olhada geral pra ver se tem alguma lesão na língua, na boca, né? Então, eu acho importante. Entendi. Ó, a gente está chegando perto do nosso encerramento. Eu vou te fazer uma pergunta já já, uma mensagem para você deixar aí para a galera. Mas queria te presentear aqui com o nosso box de suplementos do Muito Super obrigado. Study. A gente Obrigado, tem viu? uma linha que é toda voltada para estudos para mente e cérebro, mas intersecciona muito com treino. Pode abrir, Ah, viu? vou abrir. A galera fica curiosa para Curioso. saber, porque nem sempre nos episódios os box têm os mesmos suplementos. A gente dá uma variada até para causar um clima, né? Um suspense, assim, né? E muitos interseccionam até com a parte de treino também. Aí, ó, tem o. Esse aí é o D-Max, que é o T-Max suplemento de vitamina e o D. Focus. E o Focus. O Focus, ele é muito legal. Muito legal, viu? Então, aquele dia que você fala, nossa, hoje eu vou precisar fazer cirurgias dentárias aqui 6 horas seguidas, mas vai ser muito difícil eu conseguir dar conta, manda um Focus que você opera 3 pacientes seguidos ali. O Focus é ótimo para estudos, para provas, e você que gosta de exercício físico também, eu, por exemplo, uso como pré-treino. Tem a cartinha de recomendação aí dentro, tá? Ah, deixa eu ver. E como usa, e as pessoas que compram Chique, através. hein? Ai, que chique, ó. Chique. Através do nosso site, que o link tá aqui na Ah, que descrição, tá? legal. Você recebe com as instruções também, como você vai usar, quais são os benefícios, pode sempre contar
com a gente. Suplemento Superstudy, mente, cérebro. E lembrando que, suplementação é saúde, né? A gente está falando João, aqui, a gente está na área da saúde. Com certeza. Ficamos muito felizes. Ô Paulo, eu queria que você deixasse uma mensagem, porque tem uma coisa que eu vejo muito na galera que presta medicina. Uhum. As pessoas, às vezes, elas acham, ó, vai ser muito difícil e eu vou para outra área. E tem aquela questão de, pô, você vai desistir, você não vai. Deve ter uma cobrança muito grande nesse sentido de achar que eu estou desistindo. E você foi uma pessoa que por alguns anos quis medicina e depois você foi para odonto. E hoje você já está formando e você é feliz na odonto. Uhum. Então, para essa pessoa que sente que, ó, eu quero talvez mudar de área. Eu estava pensando uma coisa e fui para outra. Eu vou para odonto. O que você fala para essa pessoa? Vai fundo mesmo? Você vai se encontrar? Se a felicidade estiver em você? Qual é a mensagem? Então, eu mudei de curso assim porque foi por... Eu não queria mudar de curso por ego. Então, se eu pudesse dar um recado assim para essas pessoas que né, estão nessa situação, é para se escutar um pouco mais, né? Ver realmente se aquilo está fazendo sentido ou valendo a pena. Porque às vezes você está se desgastando por uma coisa que, no fundo, não é nem porque você quer, mas porque te colocaram aquilo, é toda uma pressão, né, são vários fatores. E para se olhar um pouco mais, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu tenho certeza que qualquer área da saúde, fisioterapia, enfermagem, eu sou apaixonado. Meu melhor amigo se formou em enfermagem, ele conta do curso, conta da rotina. Eu tenho certeza que eu iria gostar. Então, para se escutar um pouco mais, né? Ver o que realmente você quer. Se for para mudar, eu acho que mudar é um ato muito mais de coragem do que ele fazer mais um ano de cursinho, dependendo da situação que você tá. Porque o que eu fiz, eu acho que foi um ato de coragem, depois de 4 anos de cursinho e do nada entrar, sabe, num outro curso, precisa ser muito corajoso, assim. Então, se for para mudar, muda, vai com o coração aberto, porque a faculdade é incrível, ela te abraça, literalmente. E se você falar, não, vou continuar prestando, presta. É porque você precisa aprender mais alguma coisa ali no cursinho para dar certo ou não. Porque os meus 4 anos de cursinho foram fundamentais para mim. Eu fui uma pessoa diferente em todos os anos. Que hoje eu tenho certeza. Que faz diferença na sua profissão Com e na certeza. sua jornada acadêmica, vamos dizer assim. Então, ter um pouco de paciência, né, nessa situação, porque cursinho é muito difícil, você tá decidindo o que você quer ser pro resto da vida. Então isso já é uma pressão muito, muito grande na cabeça. E não necessariamente também é pro resto da vida, né? Exatamente. Porque as coisas mudam e assim, tá Exato. tudo bem, né? Exato. E eu acho que quem quiser mudar, pode mudar. Não se arrepende, assim. Eu acho muito difícil. Porque, falando eu da odontologia, porque a odontologia é muito legal, a minha faculdade é muito legal, sabe? Então, tentar olhar a sua situação que você está vivendo um pouco mais de cima, de fora, para você entender e ter um autoconhecimento seu, tipo, é isso realmente que eu quero? É isso que vai valer a pena? Não é um ego? Não é comparação com Não é alguém? em status Status, ou, exato. ou que as pessoas querem que eu seja, né? Exatamente. Então, para ter um cuidado com você mesmo, um carinho com você mesmo, porque quando você faz isso, tipo, de se pressionar e deixar de fazer coisas por outros motivos além da sua vontade real, é muito triste. Frustrante, né? Exatamente. Legal, galera. A gente teve uma oportunidade incrível aqui de conversar com o Paulo Eduardo Barros, ele que está se formando em odontologia aqui na USP. Eu aprendi muita coisa, nossa, foi muito legal, super enriquecedor. Eu tenho certeza que você tem uma visão agora diferente da carreira de odontologia. Então, tenho certeza que você se enriqueceu também. Estou super feliz. Obrigado mais uma vez, Paulo. Espero que a gente ainda se encontre aqui em novas oportunidades. Com certeza, né? conte comigo. Inclusive também
Mais pra frente a gente vai convidar aqui mais pessoas ao mesmo tempo. Uma Legal. galera que era da sua mesma época de escola, ou da Odonto também, fazer aquele bate-papo mais com os snacks, né? Tamo junto, gente. Valeu você que acompanhou esse Super Studio Podcast. Não perca, sempre tem um episódio por aí. A gente vai nessa linha de ajudar sempre você a se nortear, ter o seu bom senso, abrir a mente para estar nas melhores condições. Valeu! Valeu por você ter acompanhado o Super Studio Podcast. Queria deixar aqui o meu agradecimento para o His Branding, o estúdio aqui no qual a gente grava o nosso podcast. Eles dão todo o suporte para a gente na parte tecnológica, na parte de estratégia de marketing, toda essa parte digital pode deixar que a galera cuida para você. Então, se você tem interesse em ter um podcast, em participar, você tem que conhecer. Vem rápido aí com a gente.